Olá, meu nome é Letícia Flecha, eu sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale e está começando mais um episódio do Podcast On, Revista Fevale. Hoje estamos de volta com o quadro mensal do Podcast On, o PodSesmit, voltado para assuntos da saúde. E neste episódio vamos conversar sobre o Outubro Rosa e para isso convidamos as médicas da Medicina do Trabalho, da Fevale, Ana Delgado e Suzana Freitas de Oliveira. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Então, para começar, o que é o Outubro Rosa e qual que é a importância dessa campanha para a conscientização sobre o câncer de mama? Então, o Outubro Rosa é uma campanha que eu acho que as pessoas acham que é só no Brasil, é uma campanha internacional. Essas campanhas de saúde são voltadas para a gente ter um autocuidado e ter um alerta. Porém, aqui no Brasil, Outubro Rosa, nessa prevenção do câncer de mama, também são disponibilizados mais exames. Então, as filas elas são menores, tem esse autocuidado maior e com isso a gente consegue atingir mais pessoas. Sem ser as campanhas, as pessoas acabam indo pontualmente. Com as campanhas, elas acabam se lembrando um pouquinho mais de se cuidar. Então, o Outubro Rosa ele vem para dar um alerta sobre o câncer de mama, que é o segundo câncer mais comum nas mulheres, que o primeiro é o de pele não melanoma, porém ele é o câncer que causa mais mortalidade nas mulheres. Então, por isso que tem Outubro Rosa e por isso que tem essa ação em relação ao câncer de mama nesse mês. E quais são os dados mais recentes sobre a incidência e mortalidade do câncer de mama no Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul? E se tem alguma faixa etária em que os casos eles vêm crescendo mais? Sim, no Rio Grande do Sul e no Brasil, nós observamos, através dos níveis de estatísticos, que foi um crescimento muito importante do número de óbitos entre as mulheres brasileiras. Em especial, o que a gente vem observando? A gente vem observando uma maior mortalidade em mulheres mais jovens, chamadas de prematuras, Então, essa é a nossa preocupação, nossa maior preocupação é não somente com o aumento do número de casos, mas também de acometimento de mulheres mais novas, a partir dos 39 anos, enfim, a partir daí. Antigamente, não, acometia mais mulheres mais velhas, E agora não, a gente vê uma mudança bem importante nessa estatística nacional. E quais são os principais fatores de risco que levam ao desenvolvimento do câncer de mama? Bom, são inúmeros, Varia, assim, de genética, alimentação, sedentarismo, mulheres que fazem uso de tabagismo, de alcoolismo, isso tudo contribui juntamente com a genética a esse aumento do caso de câncer de mama nas mulheres brasileiras. Nós também temos a parte da questão reprodutiva, que se você entra numa menopausa tardia, que a gente chama após os 55 anos, é um fator de risco. Se você tem a primeira menstruação antes dos 12 anos, também é um fator de risco. Então, temos essa parte também reprodutiva que pode estar influenciando. Lembrando que fator de risco que a pessoa tem não quer dizer que ela vai desenvolver, mas quer dizer que ela tem uma chance maior de desenvolver, tá? Isso tem que deixar bem claro. Eu menstruei eu acabei menstruando antes, com 11 anos, então eu vou ter câncer de mama? Não, gente, não é assim. Significa só que é um fator de risco, não quer dizer que vai desencadear a doença, tá? E outra questão também é os hábitos alimentares, A gente já sabe que o Rio Grande do Sul, ele tem um alto índice de mortalidade de câncer de mama. Agora aumentaram em outros estados também, como no Nordeste, mas a alimentação é um fator que está diretamente ligado, Pessoas que fazem uma ingesta de alimentos gordurosos, embutidos, tudo isso tem um certo grau de risco para o aumento dessa estatística. E quais são os sinais e sintomas que precisam ter mais atenção, que podem indicar um possível câncer de mama? Então, eu acho que é importante para a gente reconhecer os sinais e sintomas, a mulher ela tem que conhecer a sua mama. Que a partir do momento que a gente conhece como é a nossa mama, a gente consegue reconhecer. Porque um dos sinais e sintomas que pode apresentar, que nós temos que procurar o médico, seria, no caso, a mama estando assimétrica. A maioria das mulheres tem uma mama assimétrica, mas a gente fala, tá assimétrico além, tá um pouquinho diferente do que já é.
Além disso, da assimetria, também a gente tem a questão do bico do peito, né? Tem mulheres que já têm o bico do peito que é para dentro, tem mulheres que têm o bico do peito que é para fora. Então, se eu tenho uma alteração desse bico, meu bico é para fora e ele inverte para dentro, é um sinal de alerta. Saindo uma secreção do mamilo, também é um sinal de alerta. Sinais de alerta que precisamos procurar um médico. Tem outros também, né? Sim, tem outros também. Mas o fundamental é a pessoa conhecer o seu próprio corpo, né? Tocar, se autocuidar. Então, qualquer alteração que tenha não significa que vá ter um câncer de mama. Mas é importante tu saber como é a tua mama e como ela se transformou. E aí procurar recurso, procurar atendimento médico e os exames que estão disponíveis, né? Porque com isso a gente vai detectar se tocando se eu tenho um nódulo. Só que às vezes eu tô com aquele nódulo que é no período menstrual, que é só uma glândula. Então, não, é um nódulo que está persistindo. Como que eu vou observar se é um nódulo que está persistindo ou não? E tem uma alteração que é muito importante da gente detectar, é quando a forma da mama, ela altera um formato que a gente fala de casca de laranja. A casquinha de laranja, ela é um pouquinho enrugada. Então, esse é um sinal de alerta realmente bem importante, que as mulheres têm que estar tendo cuidado da textura da pele. Se esse apresentar também, tem que procurar um médico. E como é feito o diagnóstico e quais exames complementares costumam ser necessários? Bom, em primeiro lugar, o autotoque, depois o toque feito pelo mastologista. Existem outros exames, né, que são a mamografia, a ecografia mamária e também a biópsia, uma punção. O diagnóstico fidedigno é quando tem a biópsia. A mamografia, a eco, esses exames, eles são feitos logo no início para a gente acabar detectando a lesão. E quando realmente o médico vê que tem a necessidade de diferenciar se é algo benigno, como um fibroadenoma, ou se pode ser um possível câncer, é realizada a biópsia e através da biópsia, que tira um pedacinho daquele nódulo e vai para estudo, ele detecta o câncer. E qual é a frequência que eles têm que ser realizados? Então, agora mudou um pouquinho, né, doutora Ana? Antes, pelo SUS, era a partir dos 50 anos que era recomendada a mamografia e os exames, né? Agora é a partir dos 40 anos, se conversar com o médico, com o seu médico, e vocês dois, né, chegarem a um diagnóstico, chegarem a alguma ideia de que precisa fazer aquele exame a partir dos 40 anos. Caso contrário, não. Então, continua a partir dos 50. É o médico, o ginecologista ou o mastologista, junto com a paciente, que vão decidir. No caso, é de 50 até 74 anos, de 2 em 2 anos, que é realizada a mamografia. Porém, pessoas que já tiveram câncer de mama na família, mãe, irmãs, acabam tendo um rastreio um pouco diferente. Por isso que é sempre importante conversar com o médico. Essas foram todas as mudanças que houveram para o rastreamento? Sim, nesse ano foram as alterações que a gente teve. Tinha muito tempo que não tinha uma alteração, porém, nesse outubro, o Ministério da Saúde fez essa publicação, que a partir dos 40 anos, acredito, porque também dos dados atuais, que acabaram sendo também só esse ano que eles divulgaram, eles viram a necessidade de mudar, de ter a partir dos 40 anos, sim, esse rastreio conversado, claro, com o médico. E o que fazer após o diagnóstico e quais são os tipos de tratamentos disponíveis? Bom, os tratamentos disponíveis são vários, né? Quimioterapia, radioterapia, apenas cirurgia para ressecção do nódulo, hormonioterapia também. Mais alguma, doutora? Esses são os principais. Cada tipo, o câncer de mama, ele tem vários tipos. Então, dependendo do tipo, a pessoa terá o tratamento específico. Não quer dizer que vai fazer todos eles, às vezes vai ter que refazer realmente todos eles, mas esses são os que estão disponíveis atualmente. E quais foram as principais ações aqui realizadas na Fevale nesse mês do Outubro Rosa? E esse mês de Outubro Rosa a gente teve ações bem bacanas, com parceria com o CIES, com os profissionais. A gente teve um bate-papo, né? Uma roda de conversa com o Dr. Charles, que é um ginecologista, que falou pra gente um pouquinho sobre sexualidade e menopausa.
E no dia seguinte, a gente também teve a queridíssima farmacêutica, a Andresa, também, que também atua no CIES, que também foi falar sobre os dispositivos hormonais, então dessas questões de anticoncepcional, reposição hormonal, tirou muita dúvida em relação sobre isso. E finalizamos com um aulão de ginástica localizada aqui na Rua Coberta, com a Leandra Maier, que é uma querida que faz a questão de ginástica para as mulheres. Então, ela, assim, caprichou com a gente, com a ginástica, foi perna, foi braço, foi assim, no outro dia a gente achou que não ia andar, foi bem bacana. Essas foram as nossas ações nesse Outubro Rosa. Sem falar também que a gente faz, né, periodicamente, consultas revisionais para os funcionários, e nessas consultas a gente aborda pergunta se já fez os exames, se estão em dia, pede para que tragam os resultados, isso sempre, durante o ano todo. Então, agora, para encerrar o nosso bate-papo, vocês poderiam deixar um recado, uma mensagem final sobre a importância da prevenção e do cuidado com a saúde da mulher, diretamente para a câmera? Bom, mulheres, esse é o nosso mês, né? Mas eu quero lembrar que nós somos importantes o ano todo para nós mesmas. E é importante que a gente se autocontrole, se autotoque, né? Que se toque, que veja, que vá fazer os exames, que tenha consultas periódicas com seu ginecologista. Porque se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Se a gente não nos amar, quem vai fazer isso, né? Então, amor próprio, amor pelo seu corpo, isso aí que eu tenho para dizer. Então, eu agradeço muito a participação de vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada. Neste episódio do PodSesmit, conversamos sobre o Outubro Rosa, com as médicas da Medicina do Trabalho da Fevale, Ana Delgado e Suzana Freitas de Oliveira. O podcast é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês terão acesso ao nosso Instagram, @podcastion_revista Fevale, ao YouTube e Spotify. A produção é das minhas colegas Laura Stum, Liz Cardoso, do meu colega Ramon Ferreira e eu, Letícia Flesch. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com orientação do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até mais!